Retrospectiva 2024. Eu sei bem que você aí, e eu também não quer ficar relembrando 2024. É bem verdade que a gente sempre tem que relembrar. Verdade é essa. Porque um povo sem memória é um povo fadado a fazer a mesma e cometer os mesmos erros, né? E se tem uma coisa que a gente tem que fazer é não cometer os mesmos erros de 2024. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. E eu começo aqui já, na verdade, falando dessa retrospectiva aqui do Raiz Tricolor, agradecendo a vocês. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes do dia 31, né? Eu tô gravando no dia 28 de dezembro. E apesar de não estar com os números já finalizados, agradecer, cara, a todas as 26 milhões de visualizações que a gente teve nesse ano. Mais de 2 milhões por mês. A todas as 30 mil pessoas que se inscreveram aqui ao longo desse ano. A gente já ultrapassou a marca de 250 e continua crescendo bastante. Aos 3 milhões de pessoas, quase 3, 2,9 milhões de pessoas, que passaram por aqui no canal. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas não são 26 milhões de visualizações? São, mas muita gente, inclusive você, provavelmente assistiu mais de um vídeo. Então são 3 milhões de pessoas que passaram aqui ao longo do ano. As pesquisas dizem que o Fluminense tem cerca de 5, 6 milhões de torcedores. Óbvio que eu tenho plena ciência de que não são só tricolores que assistem os meus vídeos, né? Apesar do meu conteúdo ser produzido de fato para tricolores, né? Eu sei que outras pessoas gostam também do meu conteúdo, né? Muitos corintianos assistiam o resumão da rodada quando o Corinthians estava lá embaixo, torcedores do Vitória, Esse ano a gente teve contato com a galera mais da parte de baixo, né? Torcedores do Vasco. Eu sei que torcedores de outros clubes acabam assistindo o Raiz Tricolor porque curtem o trabalho de fato, gostam enfim, da nossa abordagem, da forma como eu falo de futebol. Então agradeço muito aos tricolores, porque eu sei que eles não são maioria, são poucos que são assim. Então agradeço muito a confiança. Nem foi o melhor ano do Raiz Tricolor. O Raiz Tricolor, no ano passado, por exemplo, eu sei, né? Ano bom, ano ruim é ano ruim. Ano passado, por exemplo, a gente teve 30 milhões de visualizações, né? Foram 4 milhões a mais. A gente teve 8 mil inscritos a mais. Eu tenho noção disso. O ano foi ruim, mas vocês não deixaram a peteca cair. Teve muita produção no Jornada. A gente, pô, pensa bem, a gente saiu de um canal do zero do Jornada para um canal com quase 50 mil inscritos. Então a gente agradece muito. Eu agradeço muito, em especial a vocês, tá bom? Agradeço também aqui no início aos 3 patrocinadores fixos aqui do canal, tá? Que ficaram no ano inteiro. Estamos renovados para 2025. Tanto a Golcase, tanto a Foot Fanatics e principalmente a KTO, que é quem acreditou no projeto do Jornada desde o início, antes de existir o projeto do Jornada, abraçou e, claro, abraçou o Raiz Tricolor, já é a parceria, são as parcerias mais longevas que a gente tem atualmente, são essas. Eu aqui no Raiz Tricolor já tive patrocinadores que ficaram 2, 3 anos, nunca gostei de ficar trocando muito de patrocinador, mas agradeço principalmente as 3 que estiveram com a gente o ano todo e também as outras que passaram pontualmente, Flash Score, Bonox e outros patrocinadores. Muito obrigado, tá? Vamos lá, cara, como vai funcionar a retrospectiva? A gente vai passando pelos vídeos do Raiz Tricolor. Eu tenho plena noção de que o Raiz Tricolor é uma grande memória da minha vida, né? Uma grande retrospectiva da minha vida. Tem vídeo aqui, eu começo em 2018, veja bem, 7 anos. Eu tava começando a namorar a Bia. Hoje em dia eu já tô com 5 anos de casado que eu vou fazer nesse ano. Meu filho já vai fazer 3 anos. A história tá toda aqui. E a história do Fluminense também. E aí eu comecei, cara, com esse vídeo, que é do finalzinho de 2023, que era Eu Quero Viver 2023 Mais Vezes. Um vídeo bem sincero, onde eu começo a falar sobre tudo que a gente viveu nesse ano e tal. A gente não viveu em 2024, né? A verdade é essa. E aí a gente começa, que o último vídeo do ano foi esse de 115 gols do Fluminense no ano passado. E a gente começa em janeiro, a curiosidade que já teve aqui, que eu já vi. A gente falava a mesma coisa do Fluminense lento no mercado, né? Esse ano também começaram a falar isso. O Fluminense só estava em silêncio no mercado, é um padrão do Fluminense. A gente começa o ano com a saída do Nino, né? Muitas notícias do Nino saindo pro Zenit, as explicações. A renovação do Samuel Xavier, ó, de novo. Samuel Xavier todo ano, eu falei, todo ano ele renova. Enfim, os jogadores chegando, ó. Goleiro acerta com o Fluminense. Eu tava lá em Foz do Iguaçu, nisso aqui, viajando de férias. A chegada do Felipe Alves
e a saída do David Duarte e do Pedro Rangel. Eu nem sei o que eu falei da chegada do Felipe Alves. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil. Não é nem porque... Um goleiro ruim, não é nem isso, eu nem sei se o Pedro Rangel é ruim ou bom. Porque eu nunca o vi agarrando direito no profissional. Pedro Rangel. Os comentários dizem o quê, ó? Precisamos de um patrocinador master. Pedro Rangel fez ótima partida contra o Cuiabá. Botar os comentários aí na tela um pouquinho maior, que aí vocês conseguem ver. Só pra gente ter uma noção do que era a opinião da galera no início do ano também, né? Um dos melhores episódios de Black Mirror. Não sei o que foi, referência pesada. Eu devo ter dado algum episódio de Black Mirror aí de referência. Gosto bastante. Enfim... aparentemente todo mundo comentou da situação e não comentou sobre a chegada do Felipe Alves, não. Chegou de mansinho, né? O Felipe Alves, né? Bem, vamos lá. Aí a gente continua aqui o ano com a demissão do Fernando Diniz lá da Seleção Brasileira, a saída do Léo Fernandes pro Peñarol e a troca de patrocinador master, né? Aconteceu lá no início, ó. Sob patrocínios, o Fluminense ganha pouco no Master, porque não renovou ainda, e era a saída da Betano e a possível chegada do Superbet, que aconteceu 2 meses depois. As confusões da Recopa, né, a mudança de data da Recopa, né, por conta da guerra lá em Quito. Por sinal, loucura, eu e o Lessa e a namorada do Lessa vivemos lá. Enfim, era toque de recolher, você ia no restaurante, não tinha como comer, porque os caras estão indo embora já, loucura. Felipe Alves chegou, né? JK e Alexander desfalcam o Flu. Por causa do Mundial, né? Sub-20 ou do Sul-Americano, sei lá. E Davi Terãs. Aqui começa o assunto Davi Terãs, né? Ele já tinha sido especulado 1 ano antes. E aqui volta propostas enviadas para Léo Chu e Terãs. C3 está na mira? Não estava, né? Todos os detalhes do mercado agitado. Todos os detalhes sobre Gabriel Pires. O que a galera tava falando sobre Gabriel Pires? Pra poder te avisar que este vídeo tem muita informação. Vamos lá. Afinal, enfim, ele até virou banco e tal, mas aquelas confusões todas do Botafogo ninguém resolveria. Sobre o Gabriel Pires, segundo a matéria, a proposta acontece nessa sexta-feira, de empréstimo, a gente não sabe se o Fluminense vai gastar alguma grana. É um jogador de compor meio de campo. Acho que a ótica é essa, tá? É compor meio de campo. Compor meio de campo. Não é um jogador muito ágil. Melhor, não é um jogador muito veloz, acho que a palavra é essa, porque ágil ele assim, consegue fazer uma troca de passos, ele lembra um pouquinho, mas jogando um pouco mais atrás, um Ganso, no sentido de a bola bate no pé dele e sai muito rápido, já diretamente de distribuição de jogadas. E aí muita gente acha que por ele não ser tão veloz, ele não marca, mas os números dizem o contrário. Ele era um dos principais desarmadores, né, no caso, o cara que desarma a jogada do time adversário, do elenco do Botafogo. Então assim, é um jogador pra mim bem ok, assim, que se você traz o Gabriel Pires pra ser a tua melhor contratação, perdão pelo barulhinho do WhatsApp, só vai tocar o barulhinho aqui só. No Gabriel Pires a expectativa era outra, né? Não era dele se lesionar o ano todo. Enfim, a gente apurou, né, sobre a saída do Daniel pro Vitória, né? Ele indo pra equipe baiana. O Léo Chu quase veio, depois acabou não vindo. Léo Fernandes deu adeus pro Peñarol. Enfim, muitas negociações no início do ano, né? E a aprovação parecia até maior. Luiz Henrique no Flamengo seria traíra? Entenda todo o caso. Ele foi pro Botafogo, né? Uma outra história. Só falta assinar com Gabriel Pires, Antônio Carlos, reforços confirmados no Fluminense. Muita questão. Janeiro foi muita negociação, né? É que a gente começa os jogos. Garotada titular. Como o Marcão vai escalar o Fluminense na estreia do Carioca? Deixa eu ver como é que eu projetava que o Fluminense ia ser escalado na estreia do Carioca. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui vai ter mais ou menos Felipe Alves, Justen, Antônio Carlos, Felipe Andrade, Cris Silva, Doma e Edinho, não foi o Doma, né? Arthur, Isaac, João Neto, Lele, Granada e Cauã Elias. Acabou que o Cauã Elias não foi por conta da renovação dele, né? Fez birra pra renovar. Lázio vem atrás de Alexander e o Fluminense pediu 15 milhões de euros. No final vendeu por 10, né? Não foi uma venda tão ruim a do Alexander. A estreia com volta redonda, e aí você vê como é que a gente ignorou o início do Carioca, né? Porque a gente já vem novamente de mercado de transferências, Felipe Andrade, Lele e Vitoreu desaprovados, os destaques do Fluminense contra o Volta Redonda. Vitoreu te pegou pênalti nesse jogo, né? Fluminense desistiu de Léo Chu. Nossa, isso aqui dá uma vergonha, né? O Fluminense provocou o Botafogo no anúncio do Gabriel Pires, cara. Aí, enfim, Terãs desembarcou no Rio de Janeiro
Isaac explica confusão, Marcão fala do time. Enfim, cara, o início de Carioca vindo... Ah, aqui vem, ó. Douglas Costa pode pintar no Fluminense. Douglas Costa acerta com o Fluminense. O que a galera comentava nessa do Douglas Costa, hein? O que a galera tava comentando? Deixa eu ver. Pode dar errado? Pode, mas também pode dar certo. Existem jogadores no elenco que chegaram extremamente criticados e deram certo. Douglas Costa com a cabeça no lugar e em forma é ótima contratação. Não tava, né, com a cabeça no lugar e em forma. A qualidade técnica é inegável. Se vier disposto a jogar e conquistar títulos, acredito que sim, vai acrescentar muito. Precisamos de jogador com perfil de que abaixa a cabeça para adversário nenhum, apoiar e torcer para que dê certo. Contratação corajosa, bem a cara do Diniz. Vai dar boa, não deu, essa parte foi errada. Que loucura, que temporada podemos antever. Com mais essa contratação do Douglas Costa, realmente teremos um grupo muito bom para essa temporada. Que dor de cabeça boa pro Diniz terá para montar esse time. Acho que se tiver a cabeça no lugar e jogar futebol para ajudar o Fluminense, todo mundo tá botando nessa situação, tipo assim, se ele tiver cabeça, rende muito. Se não tiver, não vai render. Não teve, né? Enfim, aí vem questões de saída, André e tal, o mercado ainda passando, né? Aí a negociação da Superbet, né? 4 vezes mais grana. E isso rolando Carioca. Textor quer André pro Lyon. Luiz Henrique no Botafogo? Foi pro Botafogo mesmo. Grana pesada entrando no Fluminense. Que coisa. Douglas Costa chegou no Rio de Janeiro e já deu entrevista. Capitão Moldávia de saída. Foi embora. Movimentou muito o mercado no início do ano. E isso o Fluminense ganhando, né? Metendo 3-0. Ganhando no Carioca, o time do Marcão. E aí a partida... Teve entrevista com o Mário Bittencourt no CT, né? Que eu chamei de entrevista do Eu Sou Campeão da Libertadores. Né? Ele deu a entrevista para poder falar que era campeão da Libertadores. E aí, as finanças. Esse vídeo aqui foi aonde eu já comecei a falar sobre as finanças do Fluminense e os problemas que a gente poderia ter no início, no meio do ano. E os comentários eram assim, ó, eu vi a entrevista inteira e achei que situações bombásticas iam ser reveladas, mas está muito boa a administração do Mário, o melhor presidente da história do Fluminense. A gestão vem sendo bem administrada, conseguiu equilibrar a dívida. Mário, melhor de todos os tempos. Eu vejo o Mário como o melhor gestor da nossa história. Com relação à questão do adiantamento do fundo estrangeiro que vai gerir o marketing da Liga, Gabriel, eu acho que o presidente Mário foi bem claro, ou seja, o dinheiro recebido até o momento não teve destinação específica. O dinheiro entrou no caixa e está sendo utilizado na necessidade de momento. Esse é o problema. Esse dinheiro entrou no caixa, foi utilizado para as necessidades daquele momento e agora a gente não tem mais dinheiro. E agora tá na merda. Enfim, né? O Marquinhos chegou e a gente seguiu o ano. O elenco dos sonhos para o Diniz. Como o Diniz vai jogar, meu Deus do céu. Era uma ilusão muito grande no início do ano, né? E aí a gente passa janeiro, vai chegando até fevereiro. A gente chega até o caso da Liga, né? Muitas discussões sobre Liga no início do ano. Muitas notícias durante o Carnaval. As polêmicas de arbitragem no início do ano também com o Fluminense. Foi passando o ano e a gente entra na Recopa, né? Aqui, esclarecendo a situação do Samuel Xavier, o Fluminense tinha me falado que o Samuel Xavier não estava fora por causa do cabelo. Depois eu descobri de novo que estava, sim. LDU, a gente lá em Quito, esses vídeos já são diretamente lá do Equador, ó. Keno vai pro jogo, a possibilidade de Keno não ir pro jogo, pré-jogo de Fluminense e LDU, toda a passagem, o título, né, a derrota lá, mas uma derrota que já era esperada, e aí você tem o Flamengo, e aqui a gente começa a ter os problemas da temporada, né? Quando a gente perde o clássico, eu falo que não dá pra jogar clássico assim, a gente foca na LDU, e é campeão. E foi muito legal. Só que a partir do título da LDU, desandou tudo. O Fluminense vai pegar o Flamengo na semifinal. Aquela derrota, né, por 4-2 pro Botafogo, que foi meio bizarra. Entra uma data FIFA. A gente entra naquela... Nossa, teve aquela história do Textor dizendo que tinha manipulação em vários brasileirões, aquela loucura do Textor. E aqui a gente vem pro primeiro pior momento do ano,
que é aquela entrevista bizarra e ridícula do Diniz e do Marcelo. Vamos lá, tá? Essa daqui é um negócio absurdo. A fala do Diniz eu não vou nem botar aqui, mas a fala do Marcelo Qual é a pergunta que ele fez? é o início da Uma memória. das grandes críticas nesse início de temporada vem sendo a postura, né, desse time do Fluminense. A torcida do Fluminense se acostumou a ver um time agredindo o adversário, né, dominando o jogo em boa parte do tempo, atacando, criando chances perigosas. E isso não vem acontecendo principalmente nos clássicos. Hoje o Fluminense foi dominado ali no primeiro tempo. Queria saber, na sua visão, por que o Fluminense não vem conseguindo se impor diante dos seus principais rivais e também no início do ano, né? O Cauã pergunta. Ele pontua que o torcedor do Fluminense tem criticado muito. Aliás, Deixa eu voltar pra resposta do Marcelo. o Marcelo vai pra esse lado de resposta aí. Você tá falando do torcedor? Onde é que você viu isso? Oi? Onde você viu isso? Comentário? Não, redes sociais, na minha opinião também. Ah, tua opinião? Ah, beleza, agora sim. Então, eu não tô de acordo com a tua opinião, né? Acho que é muito fácil falar desse momento depois de uma derrota e dizer que não é agressivo e que não é. A gente que joga futebol há tantos anos, a gente sabe que não é porque perdeu o jogo que você não foi agressivo ou que perdeu o jogo você deu tantos passes, alguma coisa assim. E se basear em comentários em rede social, isso aí eu acho até uma brincadeira, né? Uma coisa séria, a gente está falando aqui sobre uma derrota, sobre uma semifinal, você se basear que o Fluminense não é agressivo por comentários de pessoas que não são profissionais da área. E aí só fica a curiosidade que eu fui rever, tá? Eu revi isso tudo já. Eu fui rever e o Diniz, na fala dele, que é nessa fala do Diniz, disse que faltou agressividade e postura no time. Enfim, cara, em que época essa época aqui, ó. E aí ainda tava aqui fazendo vídeo. Olha só, a gente é muito idiota, né? E se o Fluminense se classificar pra final? Ainda fiz esse vídeo ainda falando isso. Aí teve a tal da foto, vocês lembram dessa história? Uma foto do treinamento que entregou que o Fluminense ia mudar o esquema pra final. Tinha a prancheta ali do Eduardo Barros, estava mostrando o esquema ali pra final, depois apagaram essa foto. Aí o Terãs sem intensidade. Olha só, hein, gente. Há 9 meses atrás, em março, já tinha a história do Terãs sem intensidade. Que doideira. Aí, aqui começa a história do Super Mundial de 50 milhões de reais, de euros, né? Começa essa história aqui. Acabou não indo pra frente e é menos do que isso. Alexander renovando o contrato, depois acaba sendo vendido. A gente vem pra... o sorteio da Libertadores. Potes definidos. Os potes foram definidos ali. 2 lesões, Germancano e Ganso fora. E aí a gente vem de novo para um empate em 0-0 que elimina a gente do Carioca. E outra vez o Diniz não assume erros e culpa a imprensa por problemas do Fluminense. Que fazem... Enfim, vem o sorteio, a gente pega o que achavam, né? Não sei se alguém chegou a achar que era um grupo da morte, mas era um grupo mais difícil. Poderia vir o grupo da morte, né? Depois a gente diz até que o grupo é fácil. Vem toda a paralisação do Fluminense por conta da reta final do Carioca. A gente tá de fora. Aí isso aqui eu tava viajando, isso aqui acho que eu tava voltando, tava lá em Londres. É mesmo, isso aqui foi a época que eu tava viajando lá em Londres, de férias. Danilo e Diniz, que coisa, hein? A camisa nova que foi muito criticada. A coletiva do Diniz, que acabou acontecendo enquanto eu tava lá em Londres, e ele pediu desculpa por algumas situações e para outras não. E a troca, de fato, da Superbet, né? A troca da Superbet, a viagem para Lima, e aqui começa a Libertadores. A gente lá em Lima, treino do Fluminense, o Samuel Xavier ainda careca. E aí eu perguntei ao Diniz por que o time não chuta gol. Aqui o Diniz já tava pistolaço comigo, né? Ele não respondia mais nada já da gente também. A relação já tinha ido pra casa do cacete. Os jornais peruanos destacando como se fosse um título, o fato deles terem empatado com a gente. E aqui eu começo a fazer os resumões. Os resumões foram uma coisa muito legal desse ano, que eu acabei fazendo. Os resumões da rodada que começa da Libertadores, mas vou fazendo depois do Brasileirão. Enfim, foi uma parada que eu gosto muito de fazer e que deu bastante audiência também. A tática manjada do Fernando Diniz, por que não chutamos ao gol? Quais os problemas desse início de ano? Ou seja, todo mundo já percebia que havia problemas.
Aqui eu começo a fazer as análises e fica mais chamativo, né? A torcida abandonou, precisamos conversar sobre a torcida em 2024. O início do ano foi muito ruim de público, né? Aquele mosaico que deu errado na Libertadores, deu muito problema isso tudo. Vencemos, mas ainda tem muita coisa pra ajeitar a vitória contra o Colo-Colo. Resumão da Libertadores, a gente vai passando e estreia no Brasileirão. Previsões para o Brasileirão. Flu briga pelo título. Quem vai ser rebaixado? Meu Deus do céu. O que o chat previu? Eu fiz um balanço de todas as previsões que eu tinha achado, né? Gabriel, se o Fluminense contratar... não consigo entender essa predileção pelo Inter. Pergunte ao Baldasso o que ele acha. O Baldasso estava errado, né? Na bancada só tem flamenguista. Alguém explica porque o Internacional tá lá em cima em todas as listas? Caraca. A galera errou feio nessa. Mais do que no Fluminense, né? Acho que o Flu entra, concordo contigo, o Flu entra mais encorpado esse ano do que no ano passado. Eu achava realmente que a gente ia melhor no Brasileirão do que nesse ano do que no ano passado, cara. Que coisa, hein? Eu era nervosão até o início do Campeonato Brasileiro de 2019. A gente falava, né, que jogava o nervosão, parte de baixo da tabela. Ai, que coisa. Eu errei feio. Deixa eu ver se tem a minha previsão aqui. Acho que tem, ó. Essa é a minha previsão. Cadê? Nossa, os favoritos Flamengo e Palmeiras, o Botafogo brigando pela Libertadores. Até que essa eu mandei bem, né? Brigando pela Libertadores, o Botafogo foi o campeão, o Flamengo e Palmeiras lá em cima. O Inter, eu botei aonde o Inter? O Inter eu botei, os 4 primeiros, o Fortaleza, cadê? Cadê o Fortaleza? Tá ali, sobraram pra Sula. Fortaleza eu errei, brigou lá em cima direto. Quem que eu errei muito? Red Bull, Atlético. Nossa, o Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético caiu. Errei muito, eu achava que o Juventude ia cair, mas brigou contra o C4 até o final. Pô, o que eu errei muito mesmo, de verdade, foi Fortaleza, Fluminense, Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, assim, eu errei... as últimas 3 rodadas também, né? Porque ele brigou pela Libertadores o campeonato inteiro, né? Então não vou considerar que eu errei esse, não. Mas, enfim, errei... Basicamente eu errei. Que estão 2 andares, né? Pra lá e pra cá. Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza... É isso. Esses 3. Porque todos os outros estão um andar só acima. Tá aí. Não achei tão absurda a minha previsão do Brasileirão, não. Mas começa o Brasileirão... A gente vai passando, arbitragem problemática, a gente viaja lá pra Bahia, né, pra poder fazer erros e mais erros do Diniz e do time. A gente começa a falar de retorno do Thiago Silva, confusão lá da galera negando que o Thiago Silva não queria vir. Vitória contra o Vasco, que beleza. Aí começa a ter toda a situação do Thiago Silva. Aí vem isso. A gente lá no Paraguai e os 4 jogadores do Fluminense são afastados porque fizeram um bacanal na concentração antes do jogo contra o Vasco. Pior é ver torcedor passando pano pra tudo isso. Lamentável. Estou muito pistola com esse quarteto irresponsável. O nome disso é falta de profissionalismo. Seja quem for cometer indisciplina deve se responsabilizar. A galera ficou do lado, né? Galera ficou do lado do que o Fluminense fez e eu acho que agiu corretamente, nesse caso também o Fluminense, de ter divulgado a nota, mas aqui é a extrapolação da bagunça do ano, né? Aí, enfim, o Renato Augusto é o único a dar a cara pra poder falar lá no Paraguai, né? Vem os bastidores de toda a confusão, né? Toda a repercussão, o empate em 0-0, e aí a gente começa a falar aqui, ó, precisamos nos preocupar. O Flu jogou pra empatar. Aí eu achei ok esse jogo contra o Cerro Porteño, né? E aqui o John Kennedy começa a sambar na cara do torcedor, né? Depois do bacanal lá, vaza vídeo de John Kennedy na balada durante a suspensão. Aí depois ele falta treino. John Kennedy falta treino. A gente falou isso logo na volta lá em São Paulo. Enfim, 3-0, aí eu boto aqui, são tantos problemas. Tem saída pro Fernando Diniz no Fluminense. Enfim, vem tudo, o John Kennedy negou. E essa, agora dá até pra falar, ele só negou isso daqui por causa da mulher dele. Foi único, exclusivamente, não era o objetivo, não era o Fluminense. Inclusive a gente debateu isso na época, né? John Kennedy foi suspenso de novo, os outros 3 foram integrados e ele não.
Enfim, foi uma época muito conturbada do Fluminense que algumas vitórias escondiam, né? Por exemplo, esse 2-0 no Sampaio Corrêa, eu boto hora de virar a página. E não vira a página. Não vira a página. A gente volta pro balanço, e aí eu falo, ó, inclusive já tava alertando, muita grana antecipada da Liga, um problema, e depois até admitiram esse erro, né? Thiago Silva acertou com o Fluminense, a gente empatou com o Atlético Mineiro com alguns problemas, né? A gente tomou 2 gols no final, e aí vem a paralisação do Brasileirão por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Tem a viagem pro Chile, né? Eu acabei não fazendo porque eu passei mal nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Uma vitória lá em que eu tô fazendo aquele gesto tradicional de jogamos mal e vencemos, ou jogamos bem e perdemos. Vitória histórica na base do resultadismo. E aí volta o Brasileirão, né? Cruzeiro faz contato por Keno. E aí a gente viu Cruzeiro, Atlético Paranaense e Vitória querendo Keno. Sabe o que era isso? Hoje a gente já sabe, né? O que era Cruzeiro, Vitória e Atlético? O Keno sendo oferecido. Depois eu acho que eu vou dar até essa notícia do Keno sendo oferecido ao Vitória. E porque o Keno não queria mais jogar com o Diniz. O Guga estava sendo oferecido ao Inter também, não queria mais jogar com o Diniz. A galera já estava num ambiente insustentável. Aí perderam lá pro São Paulo. Desesperador. O Flu segue sem jogar nada em 2024 e agora tá no Z4. Tem protesto lá no CT, mas é um protesto meio não protesto, né? Alguns dirigentes ouviram, sentaram ali, elenco, presidente, treinador, não. Né? Foi mais uma conversa do que um protesto diretamente. Mas na Libertadores estava tudo bem, né? Classificados e líderes, mas no campo um filme repetido. Não eram bons jogos, né? É interessante quando a gente vê isso daqui, que é a análise da época, né? A venda de André, né, começa a pipocar de novo. A possibilidade de clássico nas oitavas de final, com o Fluminense tendo chance de pegar Botafogo e Flamengo, né, pelos dois passarem em segundo. O orçamento de 2024 vazou no meio do ano. Isso é muito absurdo, gente. O orçamento, ele é para estar publicado. Eu tava vendo Vitória, Ceará, Internacional, tudo votando o orçamento de 2025 agora, em dezembro de 24. O nosso vaza em junho do mesmo ano. Não dá para ser assim. Fala aqui sobre a questão da Liga Forte União, né? SBT, Globo, Record e YouTube. Acabou que Record e YouTube que ficaram com a Liga Forte União. Força máxima contra o Sampaio Corrêa e uma vitória por 2-0. E a renovação do Diniz. Deixa eu ver os comentários da renovação do Diniz pra ver como é que tava a parada na época. Porque foi após uma vitória, mas é uma vitória tão frágil, né? Parabéns ao maior presidente da história pela renovação do maior técnico da história. Como existem pessoas derrotistas, nunca estão satisfeitos. Parabéns, Mário, pela renovação do nosso ótimo treinador. Porque isso aqui também era análise contra o Sampaio Corrêa, por isso tá aqui. O time produziu bem. Parabéns ao Diniz e ao elenco pela vitória. Não fale mal do quadro de árbitro, ao meu ver, excelente. Não falem, né? Gabriel, uma coisa que eu tenho ódio dessa torcida que se inspira na torcida do Flamengo, mais de 100 anos sem Libertadores, os caras ganham e ainda pedem a saída do cara. Que eu odeio que tenha essa torcida mimada. A dúvida que fica é essa: será que o Fluminense optou por não dar a carga toda ou simplesmente o time não conseguiu jogar mais? Que eu falo que o Fluminense jogou com o pé no freio, né? Entregar mais do que aquilo que vimos ontem. No final das contas, não era pé no freio, tava no pé no acelerador e simplesmente o carro que não andava mesmo, né? A galera querendo Matheus Reis, que acabou tendo uma lesão feia depois. Sorteio da Copa do Brasil. A gente chegou aqui no meio do ano, né? E aí no meio do ano volta a falar de mercado. A gente começa a falar de Facundo Bernal na mira do Fluminense. O jogo contra o Alianza Lima, que era só pra fechar, né? Análise, outra vitória. Hora de conseguir a regularidade. E ela não vem, né? A regularidade não vem, porque a gente empata, jogamos mal outra vez. O problema do resultadismo é que a coletiva bizarra do Eduardo Barros, em que ele, auxiliar de Diniz, dá uma das coletivas mais absurdas e arrogantes que eu já vi. Quem ele pensa que é? Cara, ele simplesmente fala que era pra ter mais torcida na arquibancada, que ele debocha da torcida do Fluminense, né? As vaias que sofreram no final. Fala das vaias, enfim. Bizarro na época os comentários dele. Tem aquela questão da Libertadores, né?
o Fluminense tem o sorteio e não sabe se é Grêmio ou Achipato The Strongest, que acabou atrasando. O vestiário quente após o jogo contra o Juventude, e eu na esperança de que isso fosse algo bom, e acabou não sendo. Vem toda a paralisação ali de data FIFA em junho. Quando volta contra o Botafogo, eu falo que eu não aguento mais, porque foi um dos piores jogos do ano, né? Situação preocupante demais no Brasileirão. Marcos Paulo treinando no Fluminense. A Jader Quinones, ainda tinha coisa de Jader Quinones do América de Cali também. A derrota, nossa, tá de sacanagem. Flu pode ser lanterna e os jogadores partem pra agressão. Teve aquele caso do Guga, né? Do repórter indo pra, filmando e o Guga puto indo pra bater no câmera. Os mesmos erros, mas o Diniz não vai mudar. Que fase, que ano, gente. Que isso, olha isso daqui. Quando a gente vai lembrando tudo que aconteceu, toda aquela carga que tinha, né? Esse dado me deixou com medo real do rebaixamento. Diniz não vai pedir pra sair, não vai mudar. Com Qual vocês. era o dado? Nos últimos vídeos, esse daqui, ó. Olha isso. Ó. Campanhas semelhantes. Em 12 rodadas, os times que tinham 6 pontos ou menos. E só 3 escaparam. Ainda vai ficar pior ainda, né? Diniz fica bastidores da reunião da diretoria do Fluminense para definir a demissão do treinador. E aí ele fica, não era a última chance para ele, a gente perde pro Cruzeiro. Eu tô de saco cheio, eu não aguentava mais. Um milagre do Fluminense para sair do Z4. Gabriel Pires elogiado naquele jogo contra o Cruzeiro, que coisa. Aí tem outro protesto no CT antes do Fla-Flu. Né, esse já um pouco mais sério, né, cobrando os jogadores de fato. Muitas mudanças no time pro Fla-Flu, e aí eu falo, ninguém aguenta mais. Esse daqui é o último jogo do Diniz sob comando do Fluminense. No último vídeo aí eu falei que tava de saco cheio depois da derrota contra o Cruzeiro, e eu tô de saco cheio de novo. Tá pior ainda, eu não quero falar de futebol, cara, não quero falar de Fluminense. Trabalhe com o que você gosta e você vai parar de gostar das coisas de alguma coisa a menos. Não é isso, obviamente, continuo amando o Fluminense, mas esse momento, cara, e não é por vergonha de ter perdido pro Flamengo, nem nada disso. Vocês sabem que eu não produzo coisas pra depois ter vergonha de perder, né? Não sou, aqui não é conteúdo de humor, aqui é conteúdo de Fluminense. Mas é cansaço, cara, de fazer as mesmas coisas e ver as mesmas coisas acontecendo e falar as mesmas coisas e ficar até se pondo em dúvida o tempo inteiro de caraca, não é possível que só eu tô vendo isso ou de que todo mundo tá errado. E só o Mário Bittencourt e o Fernando Diniz que estão certos, pô. Personificando neles algumas opiniões. É desesperado. Gente, eu tô abrindo esse vídeo aqui como um desabafo, porque com algumas coisas que me chamam a atenção. O que o Fluminense não tem mais técnico, a gente já sabe que o Fluminense não tem mais técnico. A gente já sabe que quando um treinador senta na coletiva e fala que a única solução que ele vê pra salvar o time do Fluminense nesse momento é trabalhar, a gente já sabe que o Fluminense não tem mais técnico. O resto sabia agora se o Fluminense tem presidente. Se o Fluminense tem comando. Porque a culpa pode até não ser do Mário Bittencourt, não é ele que escala o time, beleza. Mas ele é responsável por isso. Eu acho que tem gente que não se deu conta, ou não se deu conta, ou melhor, não sabe fazer conta. Não sabe olhar pra uma tabela que tá indo. A gente tá chegando a um terço do campeonato. Era um quinto, já passou um quarto, agora já é um terço. Daqui a 2 rodadinhas, 3 rodadas. Vai ter passado um terço do campeonato. E a gente tem 6 pontos. Aí eu sei que tem gente que faz a conta bem assim, não, se a gente ganhar os jogos em casa. Que jogos em casa? A gente. Ai, meu Deus, é o mundo da lua. A gente agora ganhou um jogo em 11, foram 6 em casa. E a gente ganhou só o time do Vasco. E quase perdeu, eu vou ter que repetir isso 200 vezes. Se o Verratti calçasse 39, o Vasco empatava o jogo, porque ele ficou impedido por causa da ponta do pé no lance. Caraca, eu tava... É desesperador lembrar disso, né? Que isso, esse eu não tinha voltado pra ver, não. Diretoria de Ciderrone e demissão, né? Com quem disputamos? E aí eu apontava aqui alguns que eu acho que a gente não precisava secar. Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro. Acho que era isso, né? Sei lá. Confirmado, Diniz caiu. E aí a gente fala do Marcão, né? Marcão mexeu no time. E aí a gente perde pro Vitória. Análise. Há uma luz no fim do túnel? Aí o cenário é desesperador, porque aí nesse momento só o Ceará, o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Avaí e o Chapecoense já tinham feito campanhas e todo mundo tinha sido rebaixado. Campanhas tão ruins quanto a nossa. Aí o Odair foi consultado, mas o Odair não quis vir. Assinou com um time pra ganhar mais ainda lá na Arábia. Aqui, ó. E aí o Mano Menezes assumiu depois da tristeza, raiva e decepção.
Eu abri esse daqui, é nosso último momento de desespero completo no Brasileirão, é esse daqui. Sabe aquele meme de um cara com furo no peito, assim, e falando, já nem dói mais, nem sei de que desenho é aquilo, se é Naruto, o que é. É o que eu tô sentindo nesse momento, cara. Acabou de acabar ganhando 1x0 Fluminense. Já acabou a nossa transmissão. E eu falei isso na transmissão, falei, cara, o Fluminense tomou o gol, vem a reta final do jogo, eu já sei o que vai acontecer, já sei que vai ser um Fluminense morto, aí eu vou ficar na narração igual um idiota, falando, cara, pensando, né? Pô, mas saiu um gol, não posso estar desanimado, tem que estar pra cima, então vamos lá. E aí eu fico ali e tal, igual um idiota, falando, não, de repente dá pra sair um gol, vambora, o empate vai ser útil, e não sei o que, e é só isso mesmo, igual um idiota mesmo, como eu acabei de falar. Mais uma derrota. O Fluminense tá fazendo mal, pô, pra gente. O Fluminense está fazendo mal pra gente. A realidade é essa. A gente tá falando de um time que não faz gol há 4 jogos. A gente tá falando de um time que passou o mês de junho inteiro sem ganhar um jogo. E falar sem ganhar é até elogio, porque empatou no dia 1º de junho. Dali pra frente só perdeu. A gente falando do Lanterna do Campeonato, a pior campanha da história do clube. E sabe-se lá como faria pra poder tentar escapar. A gente tá falando de possivelmente o elenco mais arrogante que a gente já teve no Fluminense. E a gente pode aqui, ó, perder um tempo listando cada ação arrogante de cada jogador, ou da maioria, né, alguns passam ilesos, de jogador após. É o André falando que, pra perguntar a ele sobre clássico, tinha que falar sobre o título. É o Marcelo falando que não tinha, em crítica de rede social, não tinha que dar ideia pra isso, porque eles não estavam sem vontade em clássico que nada, eles estavam jogando bem, crítica de rede social não vale, que era até sacanagem levar crítica de rede social pra uma pergunta. Tem uma ação ali de cada um desses caras. Cada um, a maioria ali. Tem uns que se salvam, mas a maioria ali tem culpa no cartório de ser um futebol pavoroso. E aí, assim, eu costumo vir às vezes pra cá e falar, olha, eu tentei avisar disso daqui. E deu errado. Eu falei isso daqui antes. E às vezes eu falo as coisas também dão errado. Não é fato. Às vezes eu também falo e meu pensamento não vale. Após o jogo contra o Vitória, eu gravei uma análise de pouco e falei, olha, eu vi coisas positivas ali no Fluminense. Eu vi um Fluminense tentando criar um pouco mais. Eu vi o Fluminense conseguindo criar jogadas, finalizando bastante. E agora eu já achava que não tinha mais nada disso, que não ia andar pra lugar nenhum. Mano Menezes assumiu o Fluminense depois disso. Teve protesto lá em Laranjeiras. Galera pulou o muro, entrou em Laranjeiras, uma doideira danada, uma coisa meio que passou batidona no ano ali de vez em quando. Nonato é o contratado, a gente começa a ter uma lista de dispensa que o Mano Menezes vai ter que resolver a situação desses 4 jogadores. Eu botava muito na conta desses 4 jogadores. No final das contas eu tava certo sobre 3, né? John Kennedy, Douglas Costa e Gabriel Pires passaram a ser nulos na reta final do ano. O Renato Augusto ainda viajou bastante, mas só jogou na reta final. Nonato chega e aí o Mano Menezes chega e a gente perde pro Fortaleza. Empata com o Inter e perde pro Fortaleza. E, enfim, a gente... Cálculos para não cair. 10 vitórias e 36 pontos. Entenda tudo que o Flu precisa para se salvar do rebaixamento. A gente acabou fazendo mais, né? A gente acabou fazendo 39 pontos, se eu não me engano. A gente fez para chegar aos 46. Exato, a gente tinha 7. Marcelo não viaja, Mano finalmente testou ele no meio. Ah, é mesmo, Mano Menezes chega e testa o Marcelo no meio de campo. Aqui já começa a confusão, né? A gente tá indo aqui pra Criciúma, isso aqui eu tô em Florianópolis, a gente faz o jogo lá em Criciúma, e eu falo, ó, mais positivo que negativo, e olho na tabela, começamos a pontuar. Aqui a gente começa a evoluir, né? O Serna chega, começa a contratar, o Ignácio também... O Rigoni tava pra vir pro Fluminense e acabou não vindo. O Bernal também, o Fluminense faz proposta pelo Bernal. A gente começa a ter uma movimentação maior de mercado. Enfim, e as notícias de Mundial passando pelo ano inteiro, né? O Ignácio chega no Rio de Janeiro. Mário confirma interesse em outro atacante. Né, diz que vai pegar outro atacante, a gente tem 20 milhões de proposta pelo Bernal e no meio tempo disso a gente volta a vencer. Há quanto tempo que não passava uma vitória aqui? Né? Voltamos a vencer, Mano tá no caminho certo. E aí foi o caminho certo mesmo, né? Que aí a gente, ó, já vê Mano Menezes, mudanças no time titular, porque Marcelo não tem jogado. Olha só como é que a gente vai vendo pra trás, né? E vai entendendo algumas coisas, né? Porque o Marcelo não tem jogado. Já tava aqui, ó, antes, logo na chegada do Mano Menezes. Estreias confirmadas, Mano vai pra cima. Análise, empolgou total, a vitória que a gente precisava. E eu começo a fazer conta e botar dedo na tela e falar aqui, ó, fazer conta dando joinha sobre as possibilidades de salvação.
A gente começa a ver de novo, né, situação agora falando sobre o atacante uruguaio, né, que era quem o Fluminense queria. Aí vem Bragança Paulista. Ah, aqui, ó, tinha um negócio de John Kennedy no Toluca, né, acabou indo pro Pachuca. A gente ganha por 1-0 e, ó, outra vitória. Flu do Mano Menezes sabe ganhar jogos, cenário ótimo, que época boa. Aí daqui a pouco começa 1-0 no basquete, o Bernal fechou, o Antônio Carlos deixa claro, e o Mano Menezes também, a subida de produção do Fluminense. O que a gente tá falando nos comentários? Acertou a defesa, tem contra-ataque, marca alto, enfim, o básico. Mano acertou a defesa, Thiago Silva e André fundamentais. Mano é um treinador experiente, com ele vão chegar muito longe nas Copas e ficar próximo do grupo dos 6 do Brasileiro. Acho que esse aqui se empolgou demais. Dessa vez reagimos antes, o elenco é melhor em relação a 2009. Não sei se procede, Gabriel, já ouvi dizer que tinha jogadores que após os treinos ficavam bagaço atenuado. O tempo forte de treinamento com certeza a musculatura não suporta. Eu pouparia Douglas Costa e Gabriel Pires contra o Juventude. Já, obviamente, na zoação, né? Mano, sempre acreditei no teu trabalho. O Fluminense aqui vive uma outra pegada, né? Verdade é essa. Aí a discussão do André com o Fulham, né? Depois ele acaba indo pro Wolverhampton. A gente vai pra Caxias do Sul pro jogo da Copa do Brasil com o time poupado e ameaça a classificação, né? Tem um golzinho no final que acaba salvando. Melou a negociação com o querido Emiliano Gomes, né? O Fluminense emplaca a 4ª vitória seguida de novo com um gol de Cauã Elias. Perdendo muitos gols, né, pelo título aqui do meu vídeo. A escapada está próxima. Mal sabia eu, né, que viria uma fase ruim depois. E a eliminação na Copa do Brasil. Enfim. Mano cita preocupação com a situação de André e Arias. Keno provoca a torcida após o gol. Ainda teve esse problema do Keno, né? Mano faz... a gente começou a tentar também o Savala lá do Colo-Colo. Outro que também se aparecer em breve aí, também não duvida aí não, tá? E aí vem a derrota pro Vasco. Muito prejudicada pelo Daron, que é bem verdade. Mas aqui a gente começa também a fazer... inacreditável o quanto que a gente foi roubado, né? E a gente entra pra Libertadores. Na Libertadores, a gente começa a falar na derrota, né? Calma, atuação boa, mas com erros, tem a volta. Enfim, a gente vai pra questão da ida e volta da Libertadores, né? No meio aqui a gente tem o empate em 0-0 com o Corinthians. Empate bom ou ruim? Problemas para resolver. A gente entra naquela fase onde a gente já se acostumou com as vitórias, só que o fato da gente já ter se acostumado com as vitórias faz com que a gente não valorize tanto mais alguns resultados, né? Classificação, nosso react nos pênaltis da classificação épica, né? Com o Fábio pegando tudo. A venda do Alexander, né, acabou acontecendo também. Aqui a situação já era um pouco melhor no Brasileirão. André faz a sua despedida do Fluminense, né? É convocado e vai pro Wolverhampton. Eu botei aqui, finalmente 2024 começou. Vamos pro título. Não fomos, né? Finalmente saímos. Nossa, a primeira vez que a gente sai do Z4 depois de muito tempo. Essa vitória contra o Atlético Mineiro ela é muito valorizada por geral, tá? E eu não entendia muito bem o porquê que a galera valorizava tanto essa vitória. Porque é uma boa vitória. Só que é o fato de a gente sair do Z4, cara. A gente teve um negócio nesse jogo que foi bizarro. Muitas notícias, negociação paralisada, André na Premier League, João Neto no Porto, Libertadores. Eu trago a exclusiva do Gabriel Fuentes nessa daqui, né? Que a gente negociava com o Fuentes. Finalmente, rodada ótima pro Flu, estamos fora do Z4. Que coisa, hein? A venda do André confirmada. O Fuentes aqui, negociações. O adeus do André. Eles estão de volta. Aqui a gente entra num roteiro positivaço, ó. Flu está preparado para qualquer adversário. É 2-0 contra o São Paulo. Criamos uma gordurinha. Que coisa, hein? Mano sincerão, o treinador explica as contratações, as entrevistas boas, vai na sequência, valores revelados aqui da venda do André, tem o Prime Video, né, acertando o Mundial. Aí vem a questão do São Paulo, né, teve essa pataquada do São Paulo tentando anular a anulação também do jogo contra o Fluminense.
Marcelo fala sobre renovação. Marcelo queria renovar, né? Ele chega a jogar essa história. Aí eu faço um vídeo tradicional, né? Como o Mano Menezes vai montar o Fluminense após a janela de transferências. Escrevi errado. E aqui vem a primeira vez que o Mano dá indício de que o John Kennedy não vai se criar com ele, né? O Mano cortou o John Kennedy da viagem por opção técnica. E ele não via... E aí vem o caso do Arthur de racismo, que logo depois o Arthur mete o pé. Sinal, eu fiquei sabendo de uns bastidores do Arthur depois que são bizarros, tá? Antes disso daqui, não tem nada a ver com racismo, não. Mas antes disso daqui, que já indicava por que o Arthur tava metendo o pé já. Aí o Fluminense vai lá pra Caxias do Sul e perde, e aqui a gente entra numa outra parte da temporada, que é a parte dos aprendizados definitivos do Mano Menezes, né? Tem que resolver esses problemas, mas sem desespero, porque o problema era o Felipe Melo, erro bobo do Martinelli. Enfim, vem o jogo da Libertadores, a gente ganha, sem ser perfeito, mas sendo efetivo. Marcelo fala sobre o fato de ter sido barrado, né? Teve esse detalhe nessa situação, a lesão do Thiago Silva. A derrota do Botafogo com o Felipe Melo estragou um bom jogo nosso. Não sei porque eu falo do árbitro ali diretamente, mas falo... é a cotovelada, né? Cotovelada no Germancano, que seria o pênalti. Felipe Melo prejudica aqui, ou seja, 2 derrotas seguidas no Brasileirão na conta do Felipe Melo. E aqui um bastidor dizendo que ele pediu desculpa no vestiário, depois surgiu outro bastidor dizendo que ele não pediu desculpa. A gente já estava em Belo Horizonte, vê o desembarque da galera e vê a eliminação. Você vê como é que vem a sequência, né? 2 jogos ruins no Brasileirão e o pior jogo que eu já vi na minha vida. A derrota. E aqui tem 5 coisas que precisamos aprender após a eliminação na Libertadores. Não deu. Fiquei muito curioso para saber quais eram essas 5 coisas. Mas eu não vou assistir esse vídeo aqui agora, não. Acabei de ver que eu fiz uma parada muito legal que eu faço quando tenho tempo, que é dividir os capítulos do vídeo. Então aprender a lição da Recopa, provavelmente de que voltamos cedo demais, aprender alguma lição do Mano Vai ser Menezes. lembrado como isso. Sempre levantando o dedinho lá, teve a Recopa, né? A segunda lição que fica é que... a Recopa é que teve o título da Recopa. Menezes, é que o Mano Menezes tem e merece, tem problemas e merece críticas também. Apesar do Mano Menezes, nas suas coletivas, ele explicar algumas coisas e deixar... Sim, o ponto de não ficar naquela cegueira pelo Mano Menezes, eu falei disso. Geração do Fluminense. A zona mista e um deles tá falando, pô, é engraçado que essa geração do Fluminense, porque aquele senso comum, né? Os jogadores do Fluminense são muito velhos, não sei o quê, porque não conhecem os jogadores que são um pouco mais novos. E aí eu tava refletindo isso um pouco, tava falando, cara, a geração que o Flamengo montou pra 2019, 18, 19, e que perdurou ali. Boa, porque eu falo que a geração ganhou a Libertadores, ela tinha vida curta no Fluminense, né? E por último, sobre SAF. O Fluminense não pode ser rebaixado, gente. Eu sei que depois do jogo de ontem eu tava no pós-jogo, mas tava na parte de baixo, não tava opinando. Mas quando eu subi eu vi alguns pics, superchats sobre SAF. Eu tenho muito medo do assunto SAF ser debatido com pressa, mas eu tenho mais medo ainda do assunto SAF não sendo debatido. E do assunto SAF sendo usado só por fins eleitorais. Se o Fluminense for rebaixado, o assunto SAF é debatido com pressa. E aí a gente pode entrar na 777 da vida. O Fluminense não. Enfim, essas lições, algumas foram aprendidas, outras nem tanto, né? Enfim, a gente começa a ver uma era só em que só tinha o Brasileirão. E aqui, essa derrota aqui é absurda. Time frouxo, atuação vergonhosa e, além de tudo, burro. Nem lembro o que era o burro, não. Acho que era do Marquinhos protegendo, sei lá. Essa derrota aqui foi causa clara, foi consequência clara da derrota na Libertadores. Foi bem claro. Só que ela vem no pacote da eliminação da Libertadores com o pior jogo que eu já vi na minha vida e de 2 entregadas no Brasileirão. E aí vem a fase horrorosa. E aí também o Mano Menezes jogou no ventilador e detonou a atuação dos jogadores. A atuação foi vergonhosa. O Mano Menezes foi claro, né, nessa parada. Aí é a parte boa, que eu acho que é a parte boa, é que o Mano Menezes não foi defender vestiário, não. E por isso o Mano Menezes tirou o Fluminense da merda. Mário falou, soberba... é coletiva que o Mário Bittencourt deu, né? Acho que também fez bem isso daqui. A análise que eu fiz da coletiva,
segue sem treinar. A questão do Thiago Silva fora, o Sub-23, né, do Fluminense, muito mal. E aí vem a vitória contra o Cruzeiro. O mais importante veio, a vitória do Fluminense. Porque estancou aquele problema. E foi o maior mérito do Mano Menezes. Recolhia a casinha, bateu em quem tinha que bater, pegou o time, escalou o que tinha que escalar, e, enfim, e foi pra cima pra poder... Pra poder se salvar. Aí o presidente de São Paulo falou merda, né? Depois, de tapetão, não sei o quê. E aí eu falei aqui, ó, precisamos de 4 vitórias, dá pra conseguir contra quem? Criciúma e Atlético na mira da tabela. A gente acabou conseguindo as 4 vitórias na reta final, né? Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Cuiabá, a gente conseguiu as 4 vitórias. Flu procurou o Diogo Barbosa pra renovar, no final das contas procurou e o Diogo Barbosa não renovou, né? Quis ir pro Fortaleza. Ah, veio o gordinho da CPI, pô. A CPI bombástica, que até agora não mostrou mais nada, né? Que coisa. Simulei o Brasileirão até o final. Ah, eu simulei até o final. Como é que terminou minha simulação do Brasileirão? Isso aqui, sei lá. Ué, não, ele tem um gol a menos de saldo, né? Mas saldo do Brasil, só o Flamengo tá ali no G6, e na Libertadores, e que o Botafogo no Red Bull aqui, não fui maluco, né? O Botafogo ser campeão. Deixa eu ver aqui. Acho que dá pra escapar, aqui. Tá? Criciúma ganha o Bragantino, e você tira, bota essa vitória. Que eu não fui clubista aqui, né? O que essa tabela me mostra? Vamos lá, era isso daqui. Caraca! Simplesmente Gabriel Amaral cravou o Fluminense com 46 pontos. Por linhas tortas, né? Que eu botei a gente perdendo pro Palmeiras, por exemplo. Né? Também não tô com essa moral toda assim também não, né? Mas aqui, ó, botei a gente com 46 pontos, pô. Botei a gente empatando com o Flamengo, por sinal também. O que eu errei aqui? Criciúma caiu, Cuiabá caiu, Atlético Goianiense caiu. Caiu Vitória, né? Eu botei o Vitória caindo e o Atlético Paranaense se salvando. De diferente, mas o que eu cravei? Botafogo campeão, mas por 1 ponto só, acabou sendo campeão por mais. O Inter, também a ascensão do Inter lá, beleza. O Bahia ficou atrás do São Paulo, né? Ficou Bahia. E quem que eu não previ aqui? O Corinthians, pô. Mas o Corinthians foi erro de todo mundo, né? Porque o Corinthians foi um erro bizarro meu aqui, mas acho que é difícil de alguém, faltando 10 rodadas, ter cravado o Corinthians na Libertadores, né? Ah, tá aí, cara. Disso ninguém fala, né? Isso a mídia vai omitir aí, que eu cravei os 46 pontos do Fluminense. Enfim. Vamos voltar aqui. Fiz o simulador. Brasileirão anunciado na Cazé TV, né, nesse ano. Tabela do Flu é difícil. Os cálculos. Nossa, o que a gente fez de cálculo foi loucura, né? O que a gente fez de cálculo? Esses 3 jogadores são destaque no mundo. Mas... por que não recebem chances aqui? O futuro do Fluminense. Riquelme, Felipe, Isaac e Matheus Reis. Depois o Matheus Reis sofre a lesão, né? Vem o Fla-Flu. Dá pra vencer? Deu. Vitória com a cara de 2024. Mano falou tudo. Nó tático. O Ganso pede pra Arias ficar. E o Felipe Luiz admite que o Fluminense foi melhor. 11º, o caminho tá aberto pro Fluminense praticamente escapar do rebaixamento. Aí o que acontece? A gente vence o Atlético Paranaense. E eu avisei. Dá pra sonhar com a Libertadores. Nossa, a gente falou de Libertadores, cara. Nesse momento dava, né? A gente era 11º. A gente achava que ia fazer o que o Corinthians fez, né? A verdade é essa. Aí vem Nonato de volta, detalhes sobre lesões, mais de 1 milhão por mês. Ah, foi a proposta que o Fluminense fez pro John Arias, né? Mano travou a venda do John Arias, Cauã Elias sobre possível saída. Isidro Pita interessa ao Fluminense. De fato, interessou, o Fluminense fez proposta e o Cuiabá recusou a proposta, né? Vendeu pro Red Bull. E aí vem. Isso tudo aqui, ó, que eu falei, todo o contexto, não sei o quê, 2-1 pro Vitória e o título é: esse time é viciado em decepcionar. Cara, a forma como 2024 dá um tapão na nossa cara toda vez que a gente se anima é bizarro, né? Aí as caras, ó, as caras na thumb. Análise do lance do pênalti, vacilo de Marcelo e o que isso diz sobre o Flu atual. Ah, é o caso do Marcelo falando lá aí o nosso Realzão, né? Quanto tá o jogo do Real Madrid enquanto o Fluminense perdia pro Vitória, né? Empatava, né? Aí vem a questão do áudio do VAR, que provou o erro. Mais de 500 mil. Expliquei o porquê o Flu gasta pouco no mercado.
Ah, o salário do William Bigode, pô. Que o Fluminense, gastamos pouco dinheiro comprando jogadores. Lá atrás o Mário Bittencourt adorava rotar isso, né? Só que aí pagava 700 mil pra um William Bigode da vida. Vem o jogo contra o Grêmio. Eu não tava nesse jogo, não fiz a transmissão desse jogo. Eu tava no aniversário de mamãe. E aí eu falei, o time que não tá nem aí passou vergonha de novo. O que estressava, né? Ah, e vem... Caraca, esse aqui foi o vídeo com mais visualizações do ano. 245 mil visualizações. Bastidores da confusão do Marcelo com o Mano Menezes. Entenda tudo o que aconteceu. No final das contas, veio a galera falar, né? Nos comentários, acho que esse vídeo viralizou muito por isso, da galera falando sobre 2023, né? Toda aquela confusão, a notícia que eu dei, o Mário Bittencourt tentando me ameaçar e me repreender por causa da notícia da confusão do Marcelo, e a galera falando, pô, muita gente veio falar isso, né? E eu não tenho rancor, não tem problema nenhum, não, mas veio falar... acho que se eu abrir aqui vai ter, né? Pô, Gabriel, eu não acreditei quando você falou no ano passado, mas você tinha razão e tal, enfim. Muita gente acabou falando isso também e eu, enfim, não fiquei feliz como tricolor, mas pelo menos o tempo ficou bem claro tudo que aconteceu, né? O Marcelo ainda acha que é o Marcelo do Real Madrid, nada nem ninguém é maior que o Fluminense. Muita gente acabou falando isso. E ainda teve outro vídeo depois sobre isso também. Cadê? É oficial, Marcelo está fora. Foi esse aqui. Marcelo está fora do Fluminense quando anunciou a rescisão. Você falou e avisou em 2023. Enfim. É isso, cara. Um momento triste do Fluminense no ano, né? No final das contas. Mas que foi, eu diria que foi decisivo pra gente se salvar, tá? Se o Mano Menezes é demitido aqui e o Marcelo ganha essa queda de braço no banco de reservas, seria um problemaço. Foi uma notícia bizarra, você vê, 245 mil visualizações, 124 mil visualizações, 116 mil visualizações. Foi uma notícia bombástica no Brasil todo, né? E aí começa a história do Cruzeiro querendo o John Arias, a situação volta a ficar muito complicada, a próxima rodada será decisiva pro Fluminense. E aí o que aconteceu? A gente falou sobre SAF e o Fluminense perdeu. Guga titular. Mano Menezes. Meteu o Guga de titular. A derrota era esperada, mas a atuação foi péssima. Que doideira, né, cara? Aí a gente começa o secador. Mano explicou o Guga, desembarcou no Rio de Janeiro, os jogadores saem por trás e nenhum torcedor foi protestar. Isso mostrou um pouco da ótica do que foi esse ano também, né? Aí, enfim, vem o sorteio do Super Mundial, que a gente começando a falar sobre isso. Começam as especulações de final de ano. Precisamos falar sobre o Mano Menezes. O trabalho é bom, funciona para 2025, se cair a culpa é dele. E eu acho que o que eu falei aqui é que o trabalho era bom, se cair, a culpa era um pouco dele sim, e que não funcionava para 2025. Se é preciso assistir esse vídeo para não ser enganado neste fim de ano. Aqui é quando eu começo a falar sobre os jogadores que seriam, né? As notícias mentirosas desse final de ano. Esse vídeo tá valendo ainda, tá? Atlético ganha e tá na briga, Flu e Fortaleza vira decisão. Caminho aberto pro Fluminense. Nossa, com quanto que a gente fez de cálculo, gente, que isso. E a gente empata, né? Jogo maluco e o desespero segue. E aí segue o secador e tome secador. E Juventude, Botafogo pipocando em casa. A confusão entre Felipe Melo e Thiago Silva. Nossa, ainda teve isso nesse ano, gente. A gente comemorando o gol de Biel. Felipe Melo ficando de fora. O último jogo do Felipe Melo pelo Fluminense acabou sendo aquele do Botafogo lá atrás, né? O empate com o Criciúma. Nossa, de novo, né? Atuação medíocre do Fluminense. Flu precisa vencer o Atlético. Hora de secar o Grêmio. Criciúma já escapou. E o Juventude. O Criciúma não tinha escapado. Por sinal, eu já tava falando há um bom tempo que o Criciúma era capaz de cair, né? Esse vídeo aqui é histórico, tá? Esse vídeo aqui é histórico. Desabafo sobre todos os culpados por essa situação ridícula do Fluminense. Eu esqueci de citar o Marlon nesse vídeo aqui. Enfim, quase uma hora já de retrospectiva, né? A gente chega pro jogo contra o Atlético Paranaense, agradece a virada do Corinthians contra o Criciúma, isso foi crucial demais, essa virada do Corinthians, tá? E empata. E aí eu falo aqui, morremos, mas ressuscitamos, ainda estamos vivos.
É o pênalti do Arias, né? Que mata a gente do coração. A gente tá perdendo o jogo, depois empata. Salvação muito perto. Todos os cálculos pro Flu se salvar já na rodada 37. O que precisava para se salvar na rodada 37? O Flamengo ganhar o Criciúma e o Atlético Paranaense ganhar o Red Bull Bragantino em casa. Muito tranquilo, né? É, muito tranquilo. Dito isso, o Flamengo ganhou o Criciúma e o Atlético Paranaense não ganhou o Criciúma. Não ganhou o Red Bull. Inacreditável. A gente sofreu para ganhar de um time morto. As críticas desse ano foram muito engraçadas, né? E aí vem a última rodada, os cálculos e quem precisa secar pro Flu não cair. A gente fala sobre SAF de novo, fala de mala branca, o Mário dá uma entrevista só para alguns veículos, né? Se esconde nessa hora antes. E ufa, a gente escapa contra o Palmeiras. Com 1 hora de retrospectiva, acaba, em partes, o 2024 do Fluminense. A gente começa a falar de Sul-Americana, começa a falar de mercado, e aqui já é uma retrospectiva mais recente aqui falando de mercado, né? Acho que não aconteceu mais nenhuma... Ah, tem um sorteio do Super Mundial, né? Mas aí já é 2025, né? Falando bastante de mercado, a gente começa a apurar bastante, né? Trazer bastante notícia. E assim chegamos até o final da nossa retrospectiva de 2024. 1 hora de gravação aqui, nesse vídeo que vai passar no dia 31 de dezembro, pra poder dizer, cara, que a gente não pode esquecer. Olha quanta coisa eu aposto que você também já tinha esquecido, que tinha acontecido em 2024. A gente não pode esquecer, cara. O ano 2024 tem que ser um ano de aprendizado pra que isso não seja repetido. Beleza? Tô cansado, tá? Deixa o like aqui embaixo. 1 hora falando sozinho aqui, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva. Até a próxima. Um feliz ano novo aí pra você. Que Deus abençoe você, sua família e nos abençoe para que o 2025, com Sul-Americana, Super Mundial, Brasileirão, Carioca e Copa do Brasil seja muito bom. Até a próxima. Valeu.